A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje iremos começar esse novo projeto, né, de fazer a palavra da célula na segunda-feira, né? Vamos fazer a célula, a nossa célula também vai ser segunda, né? Vamos ver como é que vai ser. Ontem nós fomos para o culto, toda a família estava lá, foi poderoso, né? O pastor Hugo deu a palavra. E que palavra poderosa foi, né? Se chama Seja Abençoado pelo Sumo Sacerdote. Antes da gente começar a compartilhar essa palavra, dê um joinha, compartilhe, comentem, né? O que você está achando dessa palavra na segunda-feira. Se vai ser melhor, tá bom? E vamos lá. Bom, irmãos, deixa eu compartilhar com vocês. A nova aliança, vocês sabiam que é mais antiga do que a velha? Parece meio contraditório, né? Mas é verdade. No capítulo 7, o autor de Hebreus, a partir desse momento, será colocado de forma muito clara que o Velho Testamento passou agora. E agora vivemos em uma outra dispensação, né? A graça é mais antiga do que a lei, porque Melquisedeque veio antes de Arão, né? Antes de Moisés, né? Vamos ver essa verdade em Hebreus capítulo 7, do 1 ao 28, ok? Bom, o Senhor Jesus é o sacerdote da ordem Melquisedeque, que era rei e sacerdote, né? Irmãos, lá em Zacarias 6,13 fala assim: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote do seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios, né? Irmãos, então ele será rei e sacerdote, né? Primeiro, ele é rei da justiça. Esse é o significado do nome de Melquisedeque. Em Isaías 32:1 vemos que o rei da justiça se refere ao Senhor Jesus. Como rei de justiça, o nosso sumo sacerdote fez a paz e nos reconciliou com Deus. Amém? Ele também é rei de Salém, que significa paz. Isaías capítulo 9, verso 6 declara que o Senhor é o rei da paz. E é porque experimentamos a justiça do desfruto da paz, né? Para quem não lembra, né? Melquisedeque, né? Foi para quem Abraão, né? Deu o dízimo lá no antigo, lá em Gênesis, né? Verso 3 diz que Melquisedeque, lá em Gênesis, no Gênesis capítulo 14, versos 18 ao 20, Abraão não chegou diante dele como pecador que vive debaixo da opressão do inimigo. Ele chegou como um guerreiro vencedor, que havia acabado de vencer a guerra contra 4 reis e tinha direito a grande despojo, né? Então, os cristãos hebreus estavam hesitantes. Então, nós vemos que ele é maior que Abraão, né? Lá em Hebreus capítulo 7, verso 4 ao 10, fala isso. Para ilustrar como Melquisedeque era grande, a palavra de Deus diz que Abraão lhe entregou o dízimo de tudo o que tinha. E Melquisedeque abençoou Abraão, né? O argumento é bem claro: o menor é abençoado pelo maior. Isso mostra que a ordem de Melquisedeque é superior até mesmo àquele a quem foi feita a promessa. Olha que maravilhoso, irmãos. Então, e se Abraão deu dízimo, então o seu bisneto Levi também deu dízimo a Abraão. Isso prova que o sacerdócio levítico é inferior ao de Melquisedeque, né? O Senhor é maior e mais antigo do que Abraão. Ele mesmo diz isso em João 8,58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Um novo sumo sacerdote requer uma nova lei. Amém? Um dos argumentos mais fortes para abandonar a vida baseada na lei é celebrar a nova aliança. Relaciona-se com a linhagem de Jesus. Por milhares de anos, apenas membros da tribo de Levi
poderiam servir como sumo sacerdote em Israel. Absolutamente ninguém da tribo de Judá poderia servir como sumo sacerdote, né? Mas, irmãos, Cristo, o mediador da nova aliança, e esse novo caminho da graça é muito melhor do que o antigo caminho da lei. Ele era da tribo de Levi. Na lei, o Senhor Jesus não poderia se qualificar para ser um sumo sacerdote. Por isso, é contraditório alguém ser salvo por meio de Cristo e ainda permanecer na lei de Moisés, né? Então, irmãos, aquele que quer seguir tudo certinho, fazer tudo certinho e depender disso para ser salvo, não pode depender de Jesus Cristo, irmãos. Amém? A mudança de sacerdote exige que se mude a lei. Estamos aqui segundo a nova aliança, invocando Jesus como nosso sumo sacerdote, quebrando a lei do sacerdócio de Levítico, né? Então, olha que poderoso, irmãos. Se você está clamando a um sacerdote que não é sancionado pela lei, então você não está mais debaixo dessa lei. Esse é um argumento questionável de que realmente fomos libertos da lei, né? Então, irmãos, aí que está a questão. Ou você segue a lei, ou você segue a Cristo. Amém? Uma vez que Cristo não é da tribo de Levi, ele está desqualificado para ser um sacerdote da lei. Deus, então, estabelece um novo sistema chamado graça. E nesse novo sistema, Cristo é constituído como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não foi constituído com base em mandamentos carnais, mas segundo o poder da vida indissolúvel, indestrutível, a vida de ressurreição. Amém? A lei foi posta de lado porque agora existe uma aliança superior, porque você irá relacionar com Deus baseado na... Por que você vai relacionar com Deus baseado na velha aliança? Quando agora você tem uma nova superior com mais excelentes promessas. Isso não faz sentido, né? Em Hebreus 8:1-6 fala: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituído com base em superior promessas. Amém? Mas olha como como a gente pode pensar nisso. A nova aliança é superior, irmãos. Amém? O fiador de uma aliança superior. Como o Senhor vive para sempre, então o seu sacerdote é imutável, nunca muda, irmãos. Porque Jesus vive eternamente, você é salvo eternamente. E a questão não é a duração de sua fidelidade, mas a longevidade de Cristo. Você é salvo enquanto Jesus vive, e isso é para sempre. Você desfruta de uma aliança que você não iniciou e que não mantém ou sustenta. Deus quer que você descanse nessa segurança. Amém, irmãos? Olha que poderoso, irmãos. Vamos nos descansar nisso. Deus nos deu uma nova aliança, né? Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote e ele vive para sempre. Amém? Essa é a palavra da célula de hoje, né? Foi um pouquinho extenso. Medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos. Leia a palavra, né? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Dê um joinha, compartilhe, comente, se inscreva no canal.